Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 27 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Este, observando-lhes a fé, disse ao doente: Homem, teus pecados te são perdoados. Lucas 5:20. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade germens de perturbação e dissolução, incorrendo em grandes responsabilidades. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno. Meta do dia: responsabilidade perante os compromissos assumidos antes da atual reencarnação, ainda no mundo espiritual. Procure agir no bem todos os dias. Sugestão para sua prece diária: prece de amor e gratidão pelo carinho e proteção dos mentores espirituais. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse instante, agradecer pelos irmãos do mundo espiritual que, com tanto zelo, com tanto carinho, nos ampara, nos intuindo, sempre procurando relembrar em nós os compromissos que nós assumimos. Queremos também colocá-los em tuas mãos, Jesus, para que esses irmãos possam sempre receber o apoio, receber a inspiração divina para continuarem firmes nas tarefas deles. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, sábado, agora de manhã, a partir das 7 horas, nós teremos várias atividades em nossa casa espírita. Então, às 7 horas, temos a preparação para a campanha de Fraternidade Alto de Souza. Às 8h30, nós teremos o tratamento espiritual. Às 9 horas, o café da manhã. E logo em seguida, teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. E 11h30, teremos a sopa fraterna. Então, olha, bastante atividade agora em nossa casa espírita. E no final da tarde, às 4h30, teremos a Escola de Estudos Espíritas, a Global Kardec. Então, você é o nosso convidado aí para as tarefas, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Palavras da vida eterna. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres, verbo amigo trazido por dedicações, verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito, sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas,
articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como o nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade, aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz, para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 59. Meus amigos, as nossas palavras, como elas são? Já paramos para perceber quantas responsabilidades nós temos ao utilizar nossas palavras? As palavras dão vida, as palavras criam-se. Já não se diz muito, já não se disseram muito no passado que depois que saiu a palavra não tem mais jeito de voltar, né? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado nas coisas que falamos. E eu lembro, nesse instante, que esses dias atrás eu disse algumas coisas junto da minha família, que depois eu passei mais ou menos 3 dias, ou mais até, sofrendo por causa daquela palavra que eu fiz, que eu falei, que eu não devia ter falado, né? Então, as palavras, elas trazem para nós um desajuste muito grande. E é importante nós percebermos o que nós estamos falando. O que nós estamos falando nas casas espíritas? Nós estamos falando coisas do nosso achismo ou nós estamos falando de assuntos de fato que estudamos, de obras de Allan Kardec, de obras de Chico Xavier,
E às vezes a gente fica indo atrás de livros muito recentes, que às vezes não tem nem amparo dos bons espíritos, porque nós temos. Eu li um livro do Dr. Inácio Ferreira, do Carlos Bacelli, que, que escreveu esse livro, né, ditado pelo espírito de Dr. Inácio Ferreira, há bastante tempo, já tem mais de 10 anos, e nessa obra, o Dr. Inácio Ferreira fala que no mundo espiritual existe uma biblioteca, pelo menos nessa que ele visitou, de espíritos treinados para trabalhar no mal aqui quando reencarna. Então, eles são treinados nesses locais para poder iludibriar, eles são treinados a serem médiums, médiums falsos, que vão dar comunicações falsas, trazer mensagens que não têm nada a ver com as bases da doutrina espírita, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente divulga obras que ferem a base da doutrina espírita. Então, nossas obras, nossa fala tem que ser em cima do que estão descritos nas obras básicas. Nas obras de Kardec, no livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos tirar palavras, discursos a esmo. Nós estaremos falsificando a mensagem. Temos mais de 400 livros só que o Chico Xavier trouxe para nós. Livros profundos, trazidos aí por mensagens de Emmanuel, mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, de Alta de Souza, de Humberto de Campos, Nélio Lúcio, muitos e muitos outros trabalhadores que estão descritos nas obras de Chico. Temos as obras do Divaldo Franco, trazida aí por nós, para nós, do Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, diversos outros espíritos que vieram trazer essas obras. Então, meus amigos, nós temos uma vasta obras, né, uma vasta aí, bibliografias para a gente estudar, para a gente aprofundar. Eu aqui, nesses 10, 15, 20 minutos que às vezes eu uso aqui, eu fico muito preocupado nas falas que eu tenho, se elas não estão ferindo as bases da doutrina espírita. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ao ler, ao estudar o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, o Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, que nós temos aqui as gravações nos vídeos no nosso YouTube, e agora eu estou atualizando as gravações que ainda não estavam postadas, e estou postando de 2021, de 2022, para a gente encerrar toda essa parte aí das cartas de Paulo, né? Que eu estou transmitindo no YouTube da Casa Espírita às 5 da tarde. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se nós não estamos traindo o Evangelho de Jesus, porque não estamos estudando, estamos trazendo mensagens, às vezes apócrifas, todas falsas, estamos sendo médiums de espíritos zombeteiros, e aí a gente acha que por estarmos falando uma fala inspiradas por espíritos zombeteiros, acha que só porque está sendo por espírito é uma mensagem verdadeira. E não é, né? Nós estamos estudando em nossa casa espírita o livro dos médiuns. Então a gente vê o tanto de mensagens falsas, apócrifas de espíritos que se dizem Jesus, que se dizem Maria, André Luiz, Emmanuel, muitos outros espíritos que estão aí e pegam aqueles médiuns crentes, né, os crédulos, que não têm o estudo necessário, não buscou se aprofundar, não estuda, não tem o hábito do estudo,
está invigilante, não tem o hábito da caridade, e aí fica deixando passar essas informações falsas que deturpam a doutrina espírita, né? Então, devemos ter muito cuidado, né? Por isso que Pedro diz para Jesus: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. Então, busquemos Jesus todos os dias. Antes de nós falarmos, de fazermos uma palestra, vamos estudar. Vamos ver se aquele roteiro que eu estou construindo está de acordo com as bases doutrinárias. Não vamos ficar criando coisas porque a gente viu num vídeo no YouTube, porque a gente ouviu isso, ouviu aquilo outro, né? Às vezes os vídeos que estão nas redes sociais são apócrifas também. Então a gente tem que ver se nós não estamos sendo iludidos e iludindo outros. Então temos que ter muito cuidado nesse sentido. E esta mensagem de Emmanuel também serve para todos os demais irmãos que trabalham em outras denominações religiosas, para terem o cuidado de não ficar criando situações falsas para o povo. Muita gente não estuda, muita gente nunca estudou, né? Lá na Casa Espírita mesmo, uma vez eu fiz um levantamento, mais de 20 pessoas nunca estudou na vida. Então a gente vê, elas vão ter as informações que o pastor dá, elas vão ter a informação que o padre der, que aquela liderança religiosa vai dar, que o médium espírita vai dar, que o dirigente da casa espírita vai dar. Por isso que é muito importante nós colaborarmos de fato com aquilo que é verdadeiro e não com aquilo que nós achamos que deve ser. Tem muita diferença disso, né? Nem tudo que a gente acha é certo. Como a gente viu aqui na agenda da Reforma Íntima de hoje. Vamos orar para o nosso anjo da guarda. Ele tem muito trabalho com a gente. O tanto que a gente é invigilante, a gente é teimoso, a gente é briguento. Então, a gente pode ser um bom médium, mas a gente é briguento, a gente é chato. Então, a gente fica caçando situações muito equivocadas, porque a gente não estuda, a gente não aprofunda, aí a gente fica na superfície. Ouviu uma mensagem na mídia, viu uma pesquisa na internet e fica com isso. A gente não estuda. A gente não pega as obras básicas lá, ó, vamos estudar, vamos ver se realmente é isso que está descrito lá. Kardec disse que não falou tudo, mas está a base lá, né? A base está no Kardec. Aí temos Leon Denis, temos muitos outros espíritos, irmãos que vieram mesmo na época de Kardec, que trouxeram também a sua colaboração. Temos as obras de Chico, as obras do Divaldo e de tantos outros irmãos da Ivone. Então, assim, irmãos que têm ali a guarida, né? Que tem a, a orientação de espíritos dedicado ao bem. Não é qualquer um que tem aí que escreveu um livro e que distorce tudo o que está na doutrina espírita. Então, meus amigos, que a nossa fala sejam falas de transformação, falas de amor, de acolhimento, e não falas de destruição. Então, vamos buscar na prece, nos fortalecer cada vez mais. Jesus, nós agradecemos mais um dia, mais uma semana, agradecemos os estudos desta manhã e rogamos ao nosso anjo da guarda, que sempre está ao nosso lado a nos auxiliar nos momentos que mais necessitamos, fazendo lembranças para nós de compromissos que nós assumimos e que possamos também, Jesus,
sermos conduzidos ao mundo espiritual, para ali rever a nossa programação reencarnatória, estudar, trabalhar no sentido do bem, fazer caridade. E que aqui encarnados possamos de fato ser irmãos transformadores. Ampare sempre, Jesus, a cada um de nós e fortalece o nosso anjo guardião para que também possa continuar no mundo espiritual, empenhado nas tarefas que assumiu. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.